Olá, hoje nós vamos fazer um trabalho de recuperação. A cartela que eu usei é essa, é uma cartela perfurada. É um desenho bem bonito, comprido, sempre repete 3 carreiras o mesmo ponto desenhado. Quem queira copiar, dá um pausa e copia à vontade. Mas o assunto de hoje não é o jacar em si, é um trabalho de recuperação. Eu tenho uma inscrita que ela pediu como fazer para diminuir um trabalho em jacar depois que ele está feito, sem desmanchar todo o trabalho. Duas situações. Uma, você recebeu a peça, uma blusa já pronta e precisa diminuir embaixo fazendo nova barrinha. Ou você fez o trabalho comprido e esqueceu de fazer aquela amostra que eu sempre sugiro fazer, e o trabalho saiu mais comprido do que você queria e você não quer desmanchar toda a peça para refazer. Então, são essas duas situações. Nas duas, dá para fazer uma recuperação de comprimento de duas formas. Ou cortando em cima, cortando mesmo, a palavra é cortando. Agora, se você não tem a overlock para costurar, o acabamento em cima vai ficar frágil e os pontos podem começar a correr. Então, cortar em cima só para quem tenha overlock. Que a overlock ela dá uma cicatrizada no ponto e não deixa ele correr. Se você não tem essa máquina, nem faça esse recorte em cima, porque vai acabar estragando a peça mais ainda do que já está. Vamos fazer, então, um corte embaixo e fazer barra novamente. Suponhamos que aqui eu tenha que diminuir essa quantia. Aqui é um zigue-zague, então dá para ver bem certinho. A medida que eu preciso é daqui para cima. Isso tudo é sobra. Como eu faço para fazer essa barra daqui para baixo? Marca com uma agulha ou um alfinete onde você quer o comprimento mais a barra. Você precisa ainda fazer uma barra. Então, mediu de cima para baixo, aqui estaria o suficiente para a blusa ficar pronta. Então, desconta uma barra. Você vai precisar fazer barra ainda. Então, venha uns centímetros para cima para conseguir fazer essa barra novamente. Faz essa marcação e vamos para a máquina. Venha na altura naquela carreira que você marcou. Conte 2 carreiras para baixo e corte. Cortei o ponto aqui. Puxo o fio desse ponto e ele vai desmanchar primeiro a cor, já que é um jacar, primeiro a cor de fundo. Corto. Os pontinhos já estão aqui. Não fique mexendo muito, porque você vai acabar perdendo e o ponto escorre também no sentido contrário. Depois, corta o segundo ponto da outra cor e puxa. Puxa o fio e ele vai soltando os pontos aqui por dentro. Como eu dei 2 carreiras a mais, não importa se ele começou a escorrer assim, olha. Porque você vai desmanchar ainda essas 2 carreiras antes de colocar os pontos para a máquina. Puxando e cortando a carreira, os pontos já se soltam. Tendo assim os pontos, você vai recolocá-los para a máquina. Só que eu tenho que abrir toda a carreira para aproveitar essa linha, já que se você recebeu essa blusa feita, você não tem a mesma cor de linha para fazer o acabamento, a barra. Então, precisa desmanchar e reaproveitar a lã.
De um lado já foi. Tira toda essa blusa, essa parte, essa sobra que temos aqui. E você terá a peça pronta para voltar para a máquina. Ah, lembrando, se for uma blusa, você precisa descosturar na lateral. A mesma coisa se for na manga, porque às vezes precisa encurtar também na manga. Tirei a carreira, volto para a máquina. Lembra que eu dei 2 carreiras além? É para dar uma margem caso eu perca pontos. Então, já para pegar os pontos para a máquina, eu vou voltar assim, ó, uma carreira abaixo. Eu não vou pegar o ponto aqui, eu vou pegar na carreira de baixo. Essa carreira vai ser desmanchada ainda. Então, ela ajuda a dar uma folga, caso algum ponto queira descer, queira escapulir do meu trabalho. Recoloco todos os pontos para a máquina. Não vai haver continuação do desenho em jacar. Não tem como fazer a continuação dele aqui. A não ser que você tome muito tempo para testar a cartela, para ver a posição certa das agulhas que vão ser desenhadas, mas isso não é um trabalho muito legal, muito fácil de fazer, principalmente para quem está começando. Estou imaginando que a situação seja tirar um pedaço da blusa para fazer a barra para baixo, não a continuação do desenho. Como não foi explicado muito claro no comentário que foi feito, eu estou imaginando 2 situações. Então, uma delas é assim: tirar um pedaço da blusa e colocar a barra. Como eu peguei uma carreira para baixo, agora eu desmancho essa carreira. Vou desmanchar esse pedaço aqui e vou observar o seguinte: daqui para baixo, a lã vai estar enrugadinha. Percebe que ela aqui está passada. Se for uma blusa que veio para ser desmanchado uma parte dela, a lã vai estar assim, toda enrugadinha. Então, eu preciso, antes de fazer a barra, eu preciso tirar esse enrugado da lã. Eu já mostrei em um vídeo bem antigo uma dica de como fazer isso. E recebi outras dicas também de inscritos que fazem, tiram esse enrugado da linha. Vamos desmanchar primeiro. Uma forma de tirar esse enrugado, porque ela fica bem enrugada mesmo, é fazer bolas. E ao fazer a bola, já vai puxando
forçando ela a ficar retinha, ou no cone, ou numa bolinha assim. No cone, dependendo da quantia que você tem, também ajuda a vaporizar, de tempos em tempos, vaporizar, não passar em cima, vaporiza no cone para ir tirando o enrugado. Tanto uma cor quanto outra, para você ter e devolver para a cliente depois, né? Se ela quiser, porque a blusa afinal era dela. Se você tiver lã para refazer a barra e não precisa desmanchar assim, também já aproveita. Se for o caso de desmanchar, então tira o enrugado da lã. Porque fazer a barra com ela enrugada assim, a barra não vai ficar perfeita, ela vai ficar com aparência bem feia. E daí o trabalho todo de recuperar uma peça comprida desse jeito vai ser em vão, porque vai dar uma impressão bem ruim. Desmanchei, vamos fazer a barra. Se for uma barra simples feita na frontura, você precisa descer os pontos para a frontura, colocar a frontura em ação e trabalhar. Vamos fazer uma barra dupla aqui. Já armando os pontos, selecionando 2 por 1 ou 1 por 1, para fazer essa barra dupla. Se você tem a frontura, também tem como fazer a barra daqui para baixo, fazer um acabamento para barra simples, feita na frontura, que fica perfeito. Procura na playlist que você vai encontrar essas dicas também em barras. E aqui é fazer a barrinha, tirar em linha de outra cor e costurar. A outra situação comum com jacar é: não quero fazer decote ou não consigo fazer decote enquanto estou fazendo jacar. Então, eu já mostrei isso num vídeo mais antigo, mas retomando aqui, já que estamos falando de desmanchar em jacar, vamos fazer decote. Você fez a peça reta, não fez decote. Chegou em cima, preciso de decote, porque senão não passa a cabeça. Passo a blusa, ela precisa ser passada para fazer esse procedimento. Sem passar não é bom, porque você não tem certeza da posição do decote. Passo no avesso, passo no direito, deixo a peça bem retinha. Feito isso, se a caneta permanente ajuda, você marca com a caneta onde é o decote. Senão, você vai com um fio marcando onde quer a posição desse decote, antes de cortar. Essa é uma peça que vai ser cortada. Alinhavo onde eu quero o decote. Normalmente é decote redondo, mas também serve para decote em V.
Esse, então, é o meu decote, é a posição que eu vou precisar do decote. O que fazer agora? Vai ser recortado um pouco para cima, cerca de 1 centímetro para cima desse alinhavo. Então, já quando você fez o alinhavo, é na posição perfeita do decote. Vai ser recortado para cima. Analisa bem o decote para ver se ele está perfeito antes de recortar, né? Tenho opções aqui de acabamento. Precisa ser um acabamento que pegue tanto no lado direito quanto no lado avesso, para que não haja nenhum ponto escorrendo. Depois que fez o alinhavo, mesmo antes de recortar, caso a blusa esteja muito mole o ponto, ou o fio muito mole, você vai vir com um caseado. Com a cor da lã principal, você vai casear. Fazer um ponto atrás, um ponto mais juntinho, que vai ajudar também a não correr nenhum ponto, perdendo o ponto, perdendo até a blusa. Faz esse ponto atrás no alinhavo. O mais juntinho o ponto que puder. Dá para fazer na máquina. Se você quiser fazer um zigue-zague na máquina, aqui na máquina de costura, tudo bem. Eu prefiro fazer assim manualmente porque nem todo mundo tem máquina de costura. Não é uma exigência máquina de costura. Mas se quiser fazer um zigue-zague também duplo, ajuda a segurar, a ter mais firmeza antes de recortar. Opções de acabamento aqui. Se for feito um acabamento avulso, pode ser qualquer tipo de gola, desde que ela esteja com um tubular, para pegar o lado direito e o lado avesso, cicatrizando, digamos assim, esse decote que foi recortado. Se for um acabamento simples, não vai ser possível, porque vai ficar esse recorte aqui por dentro com um acabamento bem feio. Não dá para passar na overlock, simplesmente, mesmo você tendo overlock, fazer uma gola simples e costurar aqui vai ficar um acabamento bem feio. Então, sempre um acabamento que pegue no lado de dentro e no lado de fora. Ou faz ele simples e depois costura por dentro, ou já faz ele avulso que tenha as duas costuras. Dá para voltar para a máquina assim? Dá para fazer o acabamento com ela aberta, no caso a peça, um ombro aberto, dá para pôr para a máquina de volta. Não na pontinha, mas aqui onde foi feito esse caseado. Ou fazê-lo avulso. Voltando para a máquina, posso colocar os pontos 2 por 1 na mesma formação que foi feita embaixo. Dobro e acho o ponto aqui. Para baixo do caseado. O caseado nós fizemos aqui, o fio de outra cor está aqui, então fica fácil achar. Coloco para a máquina sem repuxar. É um trabalho de recuperação, mas precisa ser feito de forma que fique perfeito e não aparente ser um trabalho de recuperação.
e faz a golinha do tipo que precisa ser feito. Como aqui eram 2 por 1, também fizemos em cima, e agora a gola. É só tecer. Para costurar, primeiro tira o fio de outra cor, para não ficar lá por dentro incomodando, e pego por baixo, deixando a sobra que nós demos de 1 centímetro, deixando ela para dentro da gola. Não se usa nó enquanto está costurando. Nós fizemos o caseado aqui, um ponto atrás. Pego para baixo desse caseado também, para ele não ficar aparente. E vou pegando os pontos e costurando com o de cima, enxuleado ou encaseado também, que fica bem firme. Firme, mas flexível. Toda a sobra que foi dada vai ficar encoberta. Aqui não dá para perceber onde está o ponto, mas você sempre vai olhando para o outro lado, para esse acabamento não acabar ficando torto. Temos aqui, então, o nosso decote recuperado, o nosso decote cortado. Ombros foram feitos retos. Dá para costurar ele meio tortinho. Quem fez o ombro reto precisa fazer uma queda. Essa é uma forma de fazer o decote que ele volte os pontos para a máquina. Se você fez um tubular ou um falso tubular, também dá para costurar. Eu vou deixar na descrição o link de como eu mostro. É um vídeo bem curtinho, como eu mostro como fazer a costura do tubular. De um lado e do outro, esse trabalho está firme, está preso. O recorte que foi dado, mínimo, está ali dentro, preso. Sempre dá 1 centímetro a mais do que o tamanho do decote, para ele ficar justamente com firmeza. Essa é uma forma, então, de recuperar o decote e a barra em tecidos em jacar. Se você teceu e deu mais comprido, dá para tirar embaixo, voltando os pontos para a máquina. Essa, então, era uma dúvida de uma inscrita, e eu acho que não é só dela. Muitas pessoas têm essa mesma dificuldade, e eu espero que o vídeo tenha sido útil para todos. Essa, então, é a nossa dica para hoje. Bom trabalho!